Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que me acompanha há algum tempo e eu acho que ele é um vídeo mais para marcar um pequeno passo de um grande processo. Essa semana, no dia 8 de junho, eu completei um ano sem carne, sem consumir nenhum tipo de carne animal. E para mim, olhando hoje, parece uma coisa tranquila, é algo que faz parte do meu cotidiano, mas antes, né, eu não me via sem a carne. E aí tem muita coisa que tá associada a isso, porque a gente não tem, primeiro, a gente não tem a percepção de que aquela carne que a gente consome, o frango, o filé mignon, sei lá o quê, são animais, a gente não tem essa percepção, né? Para além da questão ambiental mesmo, falando somente sobre a questão de consciência mesmo, a gente não tem consciência daquilo, a gente tira um pouco da relação do alimento para o que ele realmente é, de onde ele veio, né? Então essa parada de ter esse alimento plastificado pra gente, pronto, pra gente só cortar, temperar e comer, acaba que a gente consegue dissociar. Então a gente às vezes nem lembra, a gente não associa aquilo ao que ele era de fato, ao que ele é, né? Que é, no final das contas, é só um animal morto no nosso prato. Mas assim, para além dessa questão, a gente ainda tem a questão ambiental, né? Do quanto isso destrói nosso país e mundo, e do quanto isso nos possibilita ter contato com novas doenças, com novos vírus, enfim. É uma questão muito complicada e nem é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar pra vocês sobre como foi esse processo pra mim de adaptação. Eu acho que é importante a gente perceber que o alimento no nosso prato, que o que a gente consome durante o dia tem um significado muito maior do que somente a nutrição, né? A gente tá falando de comida, a gente tá falando de afeto, a gente tá falando de amor, de carinho, de comemoração. Então, assim, tudo que a gente come tem uma mensagem e com quem a gente come também tem uma mensagem, né? Se é um churrasco de comemoração, se é uma festa de aniversário, se é um jantar romântico, então tudo que a gente come tem uma mensagem por trás. E isso é muito legal, a gente não pode tirar isso da comida. Só que a gente tem um costume de trazer todo o protagonismo dessa alimentação pra carne. Então a gente fala de churrasco, a gente tá falando de carne. A gente fala de jantar romântico, a gente tá falando de carne. Se a gente fala de um café da manhã balanceado, a gente tá falando de carne. A gente tá falando de presunto, a gente tá falando de salsicha no cachorro quente, a gente tá falando de calabresa na pizza, a gente tá falando de tudo isso. Então é muito complicado você parar e pensar dessa maneira. Só que o processo, pra mim, ele não foi um processo muito dolorido. Foram 6 meses de adaptação. Comecei em janeiro do ano passado e cortei absolutamente em junho, né? Então, na verdade, foram 5 meses e pouquinho. Eu consegui observar bem na minha cabeça como seria tranquilo, o que eu poderia cortar, e eu fui adaptando o meu organismo a isso. Então, eu comecei a dar protagonismo pros vegetais, pros legumes, pras leguminosas, pros grãos, e isso tornou o processo da minha alimentação muito mais tranquilo, porque eu não me preocupava mais em eu tenho arroz, feijão, verduras, mistura. A mistura é o quê? É uma carne, é alguma coisa assim. Então, eu comecei a temperar mais os legumes, eu consegui trazer novos gostos para os legumes, eu consegui fazer pratos como estrogonofe, usar algumas leguminosas diferentes, lentilha, grão de bico, enfim, eu consegui encontrar grãos que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu percebi que essa questão não seria tão caro como eu imaginava, né? Porque muita gente pensa que não comer carne é muito caro. Mas eu me lembro de ter ido ao mercado recentemente para comprar carne para alguém que ia fazer churrasco, sei lá. Não faz tão pouco tempo não, foi antes da quarentena. E deu mais de R$ 65. Então, assim, o consumo de carne é muito caro, né? Então a gente tem muito mais essa questão do apego cultural, do apego emocional à questão da carne em si do que realmente essa questão econômica. E a questão nutritiva, eu acho que também não convém discutir com vocês, mas a gente tem vários estudos que falam sobre a questão da proteína animal e da proteína vegetal, de como a gente consegue equilibrar isso, de quais são os alimentos que são suficientes para nós. E aí a reposição da B12, ela é obrigatória para todos, porque ela também é feita, né, através dos animais e por isso ela chega até nós pela carne. Então, enfim, vamos lá. Então, como que eu comecei isso? Como que eu comecei a viver esse processo? Eu comecei decidindo que era algo que eu realmente queria, que era algo que era importante pra mim, que era importante pro que eu acredito, que era um processo de conscientização, de não viver fazendo as coisas no automático, no modo automático, e começar a pensar e a repensar as minhas escolhas e ver o que estava por trás daquela escolha, o que aquela escolha estava causando, seja no meio ambiente, seja no mundo, nas relações interpessoais, enfim.
em tudo, na minha vida, na minha saúde, no meu corpo, na minha mente. Então, eu primeiro comecei com a minha decisão. E quando eu decidi, não foi necessário força de vontade, foi necessário organização e adaptação. A adaptação, eu acho que não está necessariamente associada à força de vontade, mas muito mais a uma questão de você se permitir conhecer coisas novas. Que foi quando eu coloquei coisas diferentes no meu prato, diferentes no meu paladar, comecei a dar chance para coisas que eu não gostava de comer. E ainda tô vivendo isso, ainda tem muita coisa que eu não consigo comer, que eu olho e não gosto, e tipo, eu sei que é um processo. Então é isso, eu preciso entender que a minha alimentação, ela tá ali, ela é dinâmica, ela tá associada às minhas emoções, aos momentos que eu estou vivendo, e eu acabo respeitando bem meu corpo nesse sentido, né? Tomando bastante cuidado com a quantidade de cada coisa que eu como, se tem o necessário, se tem o suficiente, se eu tô diversificando isso, porque também a gente não pode, eu vou parar de comer carne, eu vou comer macarrão puro, macarrão com tomate, eu vou comer sei lá, comer a mesma coisa, né, o tempo todo. Então, assim, a gente precisa trazer a diversidade pra dentro do nosso prato e dar chance pra coisas que a gente não costumava comer. Então, eu acho que essa questão da adaptação pra mim foram 6 meses, pra outras pessoas pode ser necessário mais ou menos tempo, mas eu acho que é muito mais um processo de conscientização, de entender e de observar o que tem por trás de cada escolha, do que realmente um processo de me segurar, sabe? Porque quando você entende o que há por trás daquilo, quando você entende o que tá envolvido em tudo aquilo, você não sente vontade, você realmente não consegue sentir vontade. E aí é isso, eu acho que tem sido um ano de descobertas, tem sido um ano de eu trazer o protagonismo das minhas alimentações para as coisas vegetais, de fato, que eu antes não dava tanta atenção. E tá sendo um processo de redescoberta minha mesmo, assim, na cozinha. É uma coisa que eu ainda não gosto de fazer, é cozinhar. Muitos dias eu tô tipo, não quero, mas aí eu acabo me rendendo pra eu tentar me dar essa oportunidade pro alimento também. E é isso, gente. Eu quero que vocês comentem aí se vocês já tentaram ficar um dia sem carne, ou uma semana. Se vocês nunca tentaram, se passa pela cabeça de vocês passar 1 ou 2 dias por semana sem consumir. E se vocês já são vegetarianos, ou lacto-vegetarianos, ou veganos, que vocês possam compartilhar aqui, darem dicas para as pessoas que querem passar por esse processo. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o primeiro passo e que os próximos virão naturalmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, que vai ser sobre outro assunto que não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu espero vocês aqui. Gente, um aviso final aqui no vídeo. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal e não está inscrito. Eu acho que mais de 60% das visualizações são de não inscritos. Então eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal. A gente já tá com mais de 60 mil inscritos. E seria muito bacana a gente ter esse número aumentando pra gente ter alcance cada vez maior aqui no YouTube, beleza? Beijo, tchau!